Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e a sua família. Hoje vamos falar sobre dízimos. Afinal, os dízimos são da lei ou da graça? Dízimo significa a 10ª parte de algo paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto, normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas e algumas denominações cristãs. Apesar de atualmente estar associado à religião, muitos reis na antiguidade exigiam o dízimo de seus povos. Etimologicamente, dízimo em latim, décimos, significa a 10ª parte de algo. A maioria das igrejas dos dias atuais usam o argumento de Deus ao profeta Malaquias, no Antigo Testamento. E o versículo é esse que você está vendo aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolherdes. Hoje, como estamos estudando exclusivamente os dízimos, eu gostaria que você entendesse o motivo de Deus estar passando essa mensagem ao profeta Malaquias. Vejamos então o início desse capítulo, no que diz: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repentinamente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, entenda que Deus está informando a Malaquias que enviaria Jesus Cristo, o Messias, que os israelitas, ou seja, os judeus daquela época, tanto queriam. Eles esperavam muito o Messias. E ele, como ali está escrito, seria o mensageiro da aliança, ou seja, de uma nova aliança entre Deus e os homens. Vamos ver então o versículo seguinte. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Entenda aqui que há uma insatisfação de Deus pelos pecados dos homens. Por isso, ele diz que quem suportará o dia de sua vinda? Aqui você também pode notar que Deus diz que ele será como fogo de ourives, que quer dizer fogo purificador de pecados, que tem seu significado no Espírito Santo. E Deus também diz que ele será como sabão de lavandeiros, mostrando aqui que ele, Jesus, virá para limpar todo o pecado. Vamos então ver agora o versículo seguinte. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Notem que eu coloquei entre aspas aqui os filhos de Levi, então guarde bem esse nome. E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Bem, gente, aqui entenda que Deus diz que Jesus será o purificador. Inclusive purificará os filhos de Levi. E por que os filhos de Levi? Porque o dízimo na lei de Moisés se deu entre as 12 tribos de Israel. Ou seja, a mais pobre era a tribo de Levi, os levitas. Então as tribos mais prósperas, aquelas que mais tinham, deveriam repartir mantimentos com a tribo menos favorecida. Veja que aqui ele diz que os filhos de Levi seriam também purificados de seus pecados pelo fundidor, que é Jesus Cristo. E assim então, eles, os filhos de Levi, depois de purificados pelo Senhor Jesus, poderia trazer oferta em justiça, afirmando assim que até aquele momento suas ofertas eram injustas. Então vamos ver agora o versículo seguinte. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja bem, entenda aqui que a oferta de Judá e também de Jerusalém não era agradável ao Senhor por causa dos seus pecados. Mas com a vinda de Jesus Cristo, essa oferta em justiça seria como nos dias antigos, como nos primeiros anos, ou seja, como antes de Adão e Eva, que comeram fruto e aí entrou o pecado no mundo. Talvez você pergunte assim, mas o que tem a ver isso com dízimos? Tudo, tem tudo a ver, porque esse é o início do capítulo em que Deus diz ao profeta Malaquias que toda aquela nação não estava conseguindo cumprir a lei e os estatutos de Deus e por isso Jesus viria. Veja o que diz adiante, preste bastante atenção. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A casa do tesouro no qual Deus se refere era o tabernáculo e depois passou a ser o templo dos judeus. Entenda o seguinte, segundo a Torá, que é o livro dos judeus, o dízimo nas religiões abraâmicas foi instituído na lei de Moisés e estipulado para manter os sacerdotes e a tribo de Levi que mantinha o tabernáculo e depois o templo, já que a tribo de Levi não poderia possuir territórios como as outras tribos, dentre as 12 tribos de Israel. Também o dízimo era dado em forma de mantimento, sendo usado para ajudar os órfãos, as viúvas e também os pobres. Depois da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, a classe sacerdotal e os sacrifícios foram desmantelados. Assim, os rabinos passaram a recomendar que os judeus contribuíssem em obras de caridade. As igrejas, de forma geral, nos nossos dias, defendem o dízimo. Só que o dízimo antes e durante o tempo de Jesus, que era dado pelos judeus no templo em Jerusalém, não era e nunca foi dinheiro. Era um dízimo das colheitas. A palavra dízimo, encontrado pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 14, quando depois de uma guerra, Abraão ofereceu a 10ª parte dos despojos ao sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, chamado Melquisedeque. Jacó, que era neto de Abraão, também comprometeu-se voluntariamente a dar dízimos. Só que esse dízimo e os demais dízimos nunca foi dinheiro, e sim cereais, sendo esse totalmente diferente do preceito religioso estabelecido na ordem levítica da lei de Moisés, que pela sua lei o dízimo significa a 10ª parte de algo paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto para ajudar organizações religiosas judaicas segundo a lei de Moisés. Veja, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, e tudo o que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Portanto, como diz ali, esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o dízimo faz parte da lei e não da graça. E segundo a ordem levítica, dízimo era dado exclusivamente aos levitas, conforme você pode pesquisar na sua Bíblia, né? Está em Hebreus 7:5, 1 Coríntios 15:2 e Hebreus 7:11. O início do dízimo se deu porque dentre as 12 tribos de Israel, a mais pobre era a tribo de Levi. Então as tribos mais prósperas deveriam repartir mantimentos com a tribo menos favorecida justamente porque elas tinham colheitas em abundância e não necessitavam de tantos mantimentos. Lá naquela época, bênção, por exemplo, era chuva para a colheita, maldição era seca. O devorador que ali diz, o devorador não é o demônio, eram os gafanhotos que eram uma praga que comiam toda a lavoura. Afinal, naquela época não existia pesticida ou agrotóxico. Tudo isso definitivamente nada tem a ver ou faz associação ao devorador com o demônio. Nem bênção com prosperidade financeira, como ensina o sistema religioso de hoje, né? As igrejas de hoje falam sobre isso. Em toda a Bíblia não existe uma única citação em que ampare essa afirmação. Segundo a lei, apenas os levitas poderiam recolher o dízimo. Os líderes religiosos dos dias de hoje, que recolhem o dízimo,
não são da tribo de Levi, não são judeus, não fazem parte da lei de Moisés. Esse costume existiu de Abraão até Levi, veja. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Nessa passagem, Paulo explica que o dízimo termina em Levi, e por ser Cristo o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus aboliu o sacerdócio levítico com todas as suas leis, dízimos, costumes, conforme narra Paulo, endereçado à carta a Hebreus, em Hebreus de 1 até 28. Paulo termina ainda dizendo o seguinte: porque o procedente mandamento é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. No Novo Testamento, Jesus critica os escribas e fariseus que lembram apenas do dízimo e esquecem os outros preceitos da lei. Veja: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Segundo a lei de Moisés, no Antigo Testamento, aqueles homens que Jesus criticou eram obrigados a dar o dízimo do cominho e hortelã, porque eram judeus e ainda estavam sobre a lei de Moisés, e não da graça, que tem seu início com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Cristo adentrou assim a nova aliança da graça que estamos hoje. E nesse contexto, Jesus está dando uma bronca nos judeus que só lembravam do dízimo e esqueciam-se dos outros preceitos da lei. Definitivamente, ele não estava orientando aos gentios, ou a nós, gentios, que nós somos o povo gentio, né, a praticar o preceito do dízimo. Veja bem, Cristo e seus discípulos jamais orientaram a permanecermos no preceito do dízimo, das coisas do dízimo. Ao invés de dízimo, Jesus preservou a caridade e também a ajuda ao necessitado. Veja aí, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Para você entender melhor como o dízimo faz parte da lei e não da graça, o Pentateuco são os 5 livros dos judeus onde se encontram as leis de Moisés impostas por causa do pecado e não se pode usar na graça. São eles Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. O dízimo está nos 5 livros da lei de Moisés, portanto, é lei. Agora, dizer que o dízimo usado por Abraão, que ainda era pecador, não é da lei, é um engano, pois o pecado já existia e a lei veio por causa dele, por causa do pecado de Adão. A lei veio apontar o pecado. Veja o que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. No tempo antigo, as nações que eram dominadas por seus inimigos ficavam sob imposto, as dízimas, que se refere à obrigação como um jugo referente à escravidão. Por exemplo, os assírios colocavam as nações sob imposto, e as que não cumpriam passavam esse país a fogo e a sangue. Ou seja, os assírios matavam todos os seus habitantes por não pagarem os impostos das dízimas. Jesus afirma que os que pagam imposto não são filhos. Veja, Jesus perguntou ao apóstolo Simão Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra e os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Entenda aqui que os alheios são aqueles que não são filhos, e os filhos que Jesus se refere é todos nós que reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, sendo justificados por Ele, tanto na lei como nos pecados. Por isso, quando o imposto do qual era cobrado na época de Jesus, ele diz para Simão Pedro que os filhos estão livres, ou seja, livres de pagarem esse imposto, porque na graça já está tudo pago. A lei foi dada a Moisés para que o povo temesse a Deus por causa do pecado, e eles estavam separados de Deus e por isso ficaram sob o imposto, pois já não eram mais reconhecidos como filhos por causa do pecado de Adão. Por isso Deus enviou seu próprio Filho para restabelecer uma nova e eterna aliança, pagando definitivamente todo o pecado daqueles que são filhos de Deus, pois o diabo teve acesso livre ao mundo pelo pecado de Adão.
tornando-se príncipe desse mundo. Mas Deus, no intuito de salvar o mundo, ou seja, os filhos dele que estavam no mundo, mandou seu próprio Filho para a salvação e justificação de todo aquele que é de Deus. A maioria dos teólogos contradiz as Escrituras, uns por falta de conhecimento da palavra de Deus, outros por astúcia, com a intenção realmente de obter lucros, porque a obra de Deus, gente, é voluntária. Sendo que você pode dar ofertas em dinheiro à vontade. Se você quiser dar o seu salário todo, não tem problema nenhum, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O que você quiser, você faz com o seu dinheiro, mas a maioria dos pregadores dos nossos dias não se contentaram somente com as ofertas, tendo o pretexto de usar o dízimo da lei cerimonial, que era obrigação para os judeus, colocando indevidamente na graça, quebrando assim a nova aliança de Deus, estabelecida por seu Filho Jesus, mudando a verdade de Deus em mentira, como se o dízimo não estivesse na lei. Mas Jesus tirou toda a lei para aqueles que creem nele, rasgando assim a lei do Velho Testamento, e também escrevendo-as nas tábuas do nosso coração. Veja aí. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por meu povo. Veja agora então outro exemplo. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro a lei, para estabelecer o segundo, a graça. Os pregadores, não todos, mas a grande maioria adotaram o dízimo e não quiseram adotar os outros irmãos dos dízimos, tais como o sábado, a primogenitura, a circuncisão, o liverato, e discriminaram sem motivos, esses parentes, porque todos eles são parentes do dízimo, pois eles foram igualmente, como o dízimo, adotados também pela velha aliança, ou seja, a lei de Moisés. Seria porque o dízimo é rico e seus irmãos são pobres? Bom, a verdade é que Jesus anulou na cruz a lei somente para aqueles que creem nele. Veja, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus tirou toda a lei, porque o precedente mandamento é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Os mandamentos eram inimizade de Deus contra Israel, pois não temiam a Deus. Abraão não viveu debaixo dos mandamentos, pois os mandamentos, foram impostos 1000 anos depois de Abraão. Na sua carne, Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e Jesus a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Observação: ordenança significa lei, ordem e obrigação. Jesus aboliu o Velho Testamento, veja, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus tirou toda a lei do Velho Testamento, e não há contradição quando ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim tirar, mas cumprir. Gente, Jesus falava dele mesmo, pois ele cumpriu toda a lei do nosso lugar, pois é impossível o homem cumprir toda a lei, são mais de 600 mandamentos, são mais de 600 leis, só Jesus podia cumpri-las. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Jesus Cristo fez o último sacrifício na cruz, justificando as suas ovelhas, ou seja, a obra de Deus é crer que estamos justificados pela fé em seu Filho Jesus e pronto, acabou, Aliás, esses 2 versículos que eu vou mostrar agora para você, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eles deixam bem claro que se pudesse usar a lei para alcançar as promessas e a justificação dos pecados, seria inútil a vinda de Cristo. Veja, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Entenda que se usar a lei, nega-se a crucificação e a ressurreição de Cristo, porque a lei diz pague, e a graça diz está tudo pago. Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração e em seus pensamentos. Que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.